E falamos agora de Campeonato Carioca. A equipe principal do Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu. Se prepara agora para enfrentar o Resende nesta sexta. Começou o vai e vem da temporada para o elenco principal do Flamengo depois de 17 dias de descanso. Entre os jogadores, Gabigol, que treinou normalmente após ser flagrado num cassino clandestino em São Paulo no domingo. Nenhum atleta teve nenhum sintoma de Covid, nenhum atleta teve nenhum exame alterado em função disso, o que nos dá uma segurança para a gente seguir o nosso trabalho aqui. O último a se apresentar é o Arrascaeta. Ele ganhou um tempinho a mais para voltar do Uruguai e se junta ao grupo hoje à tarde. Mas teve gente no Flamengo que não teve folga por causa de lesão. O zagueiro Rodrigo Caio passou esses dias em tratamento para se recuperar de um problema no músculo adutor da coxa direita. Mesmo com a lesão, o Rodrigo Caio fez questão de jogar as duas últimas partidas do Brasileirão contra o Internacional e o São Paulo. Realmente, após esse jogo, teve uma piora no quadro nessa lesão. Vem tratando desde então de maneira integral para que a gente possa, o mais breve possível, que ele tenha um retorno aí junto com os companheiros. A Justiça de São Paulo decidiu denunciar Gabigol por crime contra a saúde pública. O atleta do Flamengo responderá na Justiça por participar de evento com aglomeração de aproximadamente 150 pessoas. Gabigol foi detido em um cassino clandestino na madrugada do último domingo, mas foi liberado pela polícia depois de prestar depoimento na delegacia sobre infrações contra a saúde pública. Além do atleta, o músico MC Gui, gerente do local e os funcionários também deverão se apresentar à Justiça. Como prometido, você viu, você conta pra gente. Quer dizer então que foi jogo quase que de um time só, o Flamengo em cima, finalizando e dessas coisas que só o futebol traz pra gente, quem vence é o outro, é o Fluminense. Exatamente, o Flamengo mesmo com o seu time de garotos formados na base do Flamengo, exceto pela presença do Michael, teve o amplo domínio do jogo, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu jogar, teve a estreia do Roger Machado à beira do campo, com o Ganso, o Michel Araújo, o Igor Julião, que foi o autor do gol que garantiu a vitória do Fluminense, mas o domínio do Flamengo nos dois tempos foi bem acentuado, criando chances, pressionando a equipe do Fluminense, a ponto de, em alguns momentos, à beira do campo, o Roger Machado mostrar muita insatisfação. E aí num chute, o gol é muito bonito, tem uma tomada de bola em cima do João Gomes, o Igor Julião, que deixou a lateral direita e foi jogar por dentro, acerta esse belíssimo chute, indefensável para o Gabriel, e o Fluminense garantiu a vitória. Gol. Igor Julião, que é um dos jogadores que falam, se posicionam. O Igor Julião... Aquele foi encoberto pelos companheiros, mas a comemoração dele... a lá Reinaldo, a lá Magrão, é em protesto porque ele acha que os protocolos da CBF são falhos. Exatamente. Então ele é um jogador que, aqui no Brasil, é o único que põe a cara para bater. Então tem dois ali. Tem o Richarlison lá fora, que é o grande jogador, né? E o Igor Julião, quando tem oportunidade, ele está sempre... Oi. Talvez o grande problema seja esse, como essa frase que você usou, põe a cara para bater. É que de repente se criou a ideia que hoje em dia, e você sabe muito bem disso, que no Brasil, quando você se expressa de maneira contrária, ninguém quer debater, quer bater. Exatamente. Não quer o prefixo, só quer o sufixo. Entre debater e bater, estão preferindo bater. E acredito que muitas vezes isso está impactando na ação e no comportamento de algumas pessoas, diferentemente do que acontece com o Igor Julião. O Fluminense ganha um tempão, né, indo com o título da Copa do Brasil do Palmeiras, indo diretamente para a fase de grupos. O Fluminense, assim, no duro, PC, só tem que se preocupar com o final de abril. Né? Descansa os seus principais jogadores e depois começa a fase de grupos da Libertadores. E está pensando em reforços, né? Ontem, por exemplo, o Roger Machado colocou o Ganso e deu ao Ganso uma responsabilidade que eu considero até que cria uma expectativa muito favorável. Ou seja, quando o Fluminense era atacado, o Ganso se posicionava de uma maneira para, ao Fluminense estar com a bola, ele ser o articulador das ações ofensivas do Fluminense. Não funcionou. E aí cria-se um impasse porque você tem um jogador
muito bem remunerado, mas que não consegue dar as respostas que eu imagino que outros técnicos, e agora o Roger pensava, esperam inclusive. O Fluminense pensa em se reforçar para essa temporada, a Libertadores começa no dia 20 de abril, e o Fluminense quer reforçar o seu elenco, até porque uma coisa foi jogar um Campeonato Brasileiro de pandemia e ter nas divisões de base uma forte participação. Agora, para Libertadores e para sonhos mais ambiciosos, o Fluminense precisa de reforço. Roque, você sentiu dificuldade, diferença em ritmo, dinâmica de jogo ao sair do Palmeiras no final dos anos... Não, já virando, né? Você foi para o Milan em 2001. 2000. Sim, é diferente, o ritmo é outro. O ritmo é outro, é um outro esporte. É? É um outro esporte. Você vai na Itália, tem um ritmo, na Alemanha tem outro, na Inglaterra tem outro, mas todos eles muito diferentes aqui do Brasil, né? Nós tínhamos, eu acho que isso vem mudando, não sei se é bom, mas nós tínhamos um jogo muito mais individual, né? Assim, vinham se buscar os jogadores aqui pela individualidade, porque a gente tinha esse jogo individual. Então, tanto o zagueiro quanto o meio-campo ou o atacante, individualmente, ele era muito bom, né? E aí você ia para a Europa e você aprendia, de certa forma, isso aconteceu comigo, o jogo coletivo, né? Coisas que a gente não fazia aqui, mas individualmente era muito bom, o Serginho era muito bom, mas aí você vai defender, por exemplo, aqui eu vi teve um jogo, eu não vou me lembrar qual, Sport e Santa Cruz, que anularam o gol do lateral esquerdo. E aí você olha na câmera, o atacante contrário está marcando o lateral, né? O do Santa Cruz está marcando o do Sport. E aí você vê, uma coisa que a gente faz aqui, ainda que há 20 anos, quando eu fui embora, já não fazia. Você joga em função da bola. Bola, companheiro, adversário. Aqui ainda você vê gente jogando, o jogador, ele estava marcando, não em função da bola, ele estava marcando em função do adversário. Então ele esqueceu a bola. O jogo é a bola, companheiro e adversário. Se ele está olhando a bola, e o companheiro, ele deixava o cara em impedimento. Então, assim, não só o ritmo, mas essa parte coletiva também é diferente. Acho que hoje está mudando, mas acho que também para nós, se nós mudarmos muito, isso também vai ser ruim para o nosso futebol, porque a gente perde essa característica que a gente tinha como individual. Isso aconteceu no jogo do Palmeiras ontem, que nós fizemos, né? O primeiro gol do Danilo, o lateral esquerdo, Hugo Fernandes. Igor Fernandes estava atrás, ele também só estava marcando, ele não percebeu, a defesa toda saiu, ele continuou ali no mesmo lugar. Ele deu condição. E ele deu condição para o Danilo cabecear. Sabe por que eu perguntei isso para o Roque, a questão de dinâmica e para você? Porque quando o Ganso veio de volta, eu achei que ele ia jogar no Fluminense. E eu estou me provando errado a cada temporada. Porque ele tem talento, a gente sempre soube, saiu do São Paulo bem, ele era um cara que fazia diferença no São Paulo, não aconteceu no Sevilha, foi para a França, emprestado, não aconteceu. Quando ele volta, bom, aqui ele joga, porque pela questão individual, pelo talento. Mas, pelo jeito, mesmo agora, tendo oportunidade, daqui a pouco a gente vai falar do Michael também, que tem ganhado estrada. É difícil falar do Ganso, né? O Ganso talvez seja a resposta que ninguém tem exata. Por que o Ganso não joga? Eu adoraria saber. Eu escreveria um livro se eu descobrisse a tese exata ou o que realmente acontece com o Ganso. Porque aquele talento que ele mostrou no Santos, nunca mais ele mostrou em lugar nenhum a favor do time. Ele conseguiu no Santos emprestar o talento a favor do time da melhor maneira possível. No São Paulo ele foi um protagonista, ele foi um jogador importante, mas já de maneira diferente. E depois, no Fluminense, a impressão que eu tenho é que o Ganso ainda está tentando encontrar um espaço que hoje nenhum time oferece mais. E até recentemente eu gravei um podcast com os analistas de desempenho da seleção brasileira e eles falavam, e eu perguntei exatamente sobre a questão do meia. E eles falavam hoje da necessidade do meia sair de fora e vir para dentro, de fazer essa flutuação. O cara não vai mais receber a bola no espaço em que ele estava acostumado a receber até 10, 15 anos atrás. Esse espaço não existe mais. Por isso alguns jogadores, como o Luan também no Corinthians, ex-Grêmio agora no Corinthians, tem essa dificuldade. Mas eu não tenho como saber se o Ganso interpreta mal o jogo, se ele não consegue entender isso. A impressão que eu tenho é que ele é atropelado. Ele tem técnica de domínio, de passe, de visão de jogo, aquelas
tacadas de sinuca que ele dá. Só que ele não tem um espaço. Quando ele... É espaço e tempo, exatamente, né, porque o espaço ele é preenchido com muita velocidade. Então, ele tem que pensar muito mais rápido, como parecia que ele conseguia no início da carreira. É isso que assusta. O Ganso parecia que conseguia ver o jogo todo antes da bola chegar nele, que é o que ele precisava. Ele conseguia mesmo, fazer. Eu acho. Mas onde está essa relação do tempo e do espaço no futebol do Paulo Henrique Ganso? Se eu descobrir, eu fico rico. Tem uma coisa, um detalhe que também faz diferença. Ele rompeu os ligamentos do joelho quando ele jogava no Santos. E quando você rompe os ligamentos, que eu rompi... Duas vezes. Eu rompi também. Você muda, você não é mais aquele jogador que você era antes. A partir do ponto que você rompe os ligamentos cruzados do joelho, você vai fazer a fisioterapia, 6 meses parado, indecisão na cabeça, se volta ou não volta, insegurança em alguns momentos, e o próprio físico muda. Quando eu fui para a Itália, eu era um atacante de muita movimentação e magrinho, eu era muito magro. Quando eu rompi os ligamentos cruzados, eu mudei o corpo, cara, eu já não tinha mais tanta a mobilidade que eu tinha antes, e eu tive que jogar num espaço menor do que eu gostava de jogar antes. Quando eu voltei, eu tentei continuar jogando do jeito que eu vinha, porque a cabeça fazia isso comigo, né? Porque a cabeça está acostumada com aquele movimento. E você muda, você fica mais lento, o joelho dobra menos. Tem um monte de coisas que mudam no jogador. E você tem que mudar o modo de jogar. E eu acho que o Ganso não encontrou, depois disso, além de um posicionamento que dê para ele jogar, né? Perdeu a velocidade, porque o futebol ficou mais intenso. Hoje, não dá para você, quando a bola tá chegando, você esperar a bola lentamente, sabe? Que é lentamente que eu estou dizendo é o seguinte, você pode ficar no mesmo lugar, mas já esperto do que está acontecendo ao seu redor. E me parece que o Ganso, ele não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dele, porque ele tem uma insegurança. Ele quer que a bola chegue e ele fica esperando a bola para dominar direito, para fazer uma jogada que ele fazia com mais técnica, com mais visão, e está sendo atropelado, como você falou. Então, o Ganso nunca foi um jogador veloz, né? O Ganso foi sempre um jogador cerebral. O raciocínio muito rápido. A bola chegava para ele, ele tinha 2, 3 jogadas na cabeça, como tem quase todos aqueles jogadores acima da média. A partir do ponto que você perde a mobilidade que você tinha antes, e você começa a ficar inseguro, drena a sua confiança. Você já não coloca 3, 4 jogadas na sua cabeça, porque você está inseguro. Você coloca 1, 2. Né? Primeiro, e qual é o problema? Primeiro eu tenho que dominar a bola direito. E ele é muito clássico, ele sabe dominar a bola, mas a insegurança que dá de ser ele pelo mesmo joelho, acho que é o mesmo. Então, o mesmo joelho, quer dizer, assim, cria uma insegurança no cara. Então eu vejo no Ganso assim, insegurança, eu vejo muita insegurança.